Muito bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje vamos para o segundo dia de leitura e se você quiser compartilhar como é que foi o primeiro dia, né, o que você conseguiu entender nesse primeiro dia de leitura. Se tiver algum pedido de oração, fique bem à vontade para colocar aí nos comentários abaixo, né? Compartilhar conosco, né, seu pedido de oração, né, e o que você notou desse início de leitura, né? E vamos para hoje, o segundo dia aqui, em que a gente vê Gênesis capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e Mateus 2. Em Gênesis, a gente vê o avanço do pecado e a preservação do propósito. E em Mateus, no capítulo 2, a gente vê um ataque do mal e a proteção do plano de Deus, né? E em Gênesis, a gente percebe como o pecado, quando ele não é tratado, no caso de Caim e Abel, no caso de Caim, né, mais especificadamente, esse pecado, quando ele não é tratado, o pecado ele avança e se multiplica. A gente vê a inveja crescendo, a violência crescendo lá em Gênesis e a corrupção tomando conta de todas as relações humanas, a ponto de que a terra ela se enche da maldade. Na leitura a gente percebe isso. Mas mesmo assim, a gente aprende que Deus ele continua atento àquilo que fazemos diante dele. No caso de Caim, há um alerta para nós que o pecado ele deseja nos dominar. Ele está agachado atrás de nós, pronto a nos agarrar e nos dominar. Mas a gente é chamado, a nossa atenção, e foi chamada a atenção de Caim naquele momento, a governar o pecado, a não deixar ser dominado pelo pecado. Então a gente é chamado hoje a dominar, a governar o pecado. Em meio à corrupção geral, Deus encontrou uma pessoa justa, Noé. E Deus destaca nesse texto aqui a figura de Noé. Um homem que andava com Deus. Um homem que andava com o próprio Deus, com Ele. Mostrando que a fidelidade de poucos pode preservar o propósito divino para muitos. Em relação a Mateus capítulo 2, uma breve reflexão que a gente faz aqui é que a gente reconhece que o nascimento de Jesus desperta uma oposição. E Herodes, ele tenta destruir aquilo que Deus havia prometido, revelando que o inimigo, então, ele sempre se levanta contra os planos do Senhor. Contudo, a gente vê que vemos um Deus que ele fala, que ele guia e protege. Ele falou com José. Está acontecendo isso, cuidado, vamos para lá. Ele guiou José e protegeu o seu plano, protegeu, né, o seu propósito, né, com aquela família e principalmente com Jesus Cristo, com aquele menino. E por meio de sonhos, então, e direção sobrenatural, o Senhor guardou o menino e cumpriu o seu propósito. Então a gente aprende que mesmo quando o mal tenta interromper a promessa, Deus permanece soberano e ativo em nossas vidas principalmente. Então, Gênesis, ali a gente vê que a corrupção vai se espalhando, se espalha por toda a terra. Mas Deus preservou e preserva um justo. E em Mateus, a perseguição surgiu, mas Deus preservou o Salvador. Em ambos os textos, o juízo não anula a misericórdia. E o ataque do mal não impede um cumprimento da promessa. Deus ele julga o pecado, como julgou na época de Noé, mas sempre protege aquilo que carrega o seu propósito. A gente é chamado, então, a viver como Noé, em meio à corrupção, e a confiar, assim como José confiou, em tempos de ameaça. Aprendemos que Deus ele continua falando e direcionando e guardando a nossa vida,
se andamos em obediência, assim como Noé. E mesmo em dias difíceis, assim como José, o Senhor ele nos chama a permanecer fiéis ao seu propósito, pois o seu plano não pode ser frustrado. Aleluia! Quando o pecado avança, Deus levanta um remanescente, levanta um justo. E quando o mal ataca os seus planos, a sua igreja, Deus sempre protegerá a promessa. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Que seja um ano cheio da presença de Deus. Forte abraço.